Salve galera, aqui é o Marco Miyasato no canal Kaizen Barbershop. Eu estou aqui hoje com o Leverson, que você trabalha numa empreiteira, não é isso? Isso, Como é que é o nome dela, só para citar aí? outsourcing. Outsourcing. Então, e nessa conversa de hoje nós vamos estar trabalhando umas perguntas relacionadas ao estilo do tipo de trabalho que o Cleverson desenvolve aí, que é interessante para nós que estamos aqui no Japão. Você que se interessa por isso, de saber mais sobre essas leis trabalhistas, essa questão de, às vezes, nós, por causa da língua, não entendemos direito. Estamos aqui hoje nessa resenha legal aqui. Eu espero que vocês estejam atentos, que gostem. Está aqui do lado aqui o Rodrigão também estabelecendo um corte na régua ali. E estamos aqui também com o Márcio. Ah, tá, pensei que era meu xará. Com o Márcio. Então você aí que nos segue, dê aquela curtida legal, aquela pancada, aquela bicuda no like aí. Curte, compartilha se gostar aí, compartilha com seus amigos que queiram estar interessados nesse assunto. E tamo junto aí. Beleza, Cleverson, vamos lá. Vamos. Como é que tá? Conta primeiro assim, como é que você tá hoje? Você trabalha nessa empresa há quanto tempo? Qual que é o seu tipo de trabalho lá dentro? Lá, o que você especificamente faz lá? Certo. Nessa empreiteira em si, eu tô há pouco tempo, ainda vai fazer 2 anos, né? Uhum. Mas eu já trabalhei em outras empreiteiras por vários anos, praticamente nesse mesmo ramo. Antes de entrar também nessa empreiteira, né? Tava também trabalhando um ano e meio mais ou menos no RH da Toyota, uma empresa filial da Toyota. Ah, no RH da Toyota. Isso, uma filial, né, da Toyota, né? Aí depois eu passei nessa empresa onde eu tô. O serviço, basicamente, que eu faço hoje não é tantoxa. Não é tantoxa. Não é tantoxa. Fica bem claro isso aí, gente. Não é tantoxa não. Não adianta colocar no canal lá a inscrição que é no emprego, que ele não vai te... Não é nem na parte de tantoxa, nem na parte de contratação, né? Meu serviço é completamente diferente, que seria, assim, em poucas palavras, seria professor dos tantoshi. Professor de tantoshi. Isso. Meio que eu dou aula, assim, ensino algumas coisas, né? Se tiver alguma mudança na lei também, eu vou estar explicando um pouco sobre isso também para os tantoshas e tudo. Basicamente, esse seria o meu serviço cotidiano, né, que eu faço. Você dá esse suporte de atualização para os tantoshas em relação às leis, aí, a questão das regras que o Japão estabelece aí com relação ao trabalho, assim, às empresas? Sim, seria basicamente isso, né? E devido também que, como eu mencionei, né, onde eu trabalho, a minha empresa é considerada empresa de grande porte. E aqui no Japão existe muita diferença entre empresas que é considerada empresas de grande porte e empresas de pequeno e médio porte. E dependendo de algumas situações, algumas leis não se aplicam para as empresas de pequeno e médio porte, e somente para as empresas de grande porte. Não se aplica. Sim. E nessa questão assim de ser uma empresa, você falou que é uma empresa de grande porte, né? Isso. Qual que é vamos dizer assim, qual que é essa, vamos dizer assim, quantidade de funcionários, assim, qual que é a diferença de uma empresa média, pequena e grande porte? Seja tem essa questão de funcionário ou mais Sim, tem dela no Japão? Tem. Por uma empresa se considerar uma empresa de grande porte, vai variar muito do ramo que a empresa atua, né? No caso de empreiteira seria assim, em relação a serviço, certo? Tem. Se eu não me engano, para uma empresa considerada a empresa de grande porte, tem que ter mais de 5.000 funcionários ativos, se eu não me engano, e também ter um capital, na verdade, acima de, se eu não me engano, era de 300 milhões de ienes, que seria Sanroku. Isso. O capital dela para ela poder ter essa qualificação. Aí nesse ponto as empresas têm vantagens nesse sentido.
Sim, Você... quando a empresa ela é considerada uma empresa de grande porte, na verdade, é claro que obviamente que também no ramo de ações também vai influenciar muito na empresa. sim. Como a nossa empresa ela é uma empresa de grande porte e ela também tem ações, né? Então tem os acionistas ali que estão sempre ali de olho, na verdade. Então isso passa, na verdade, para, em geral, uma certa estabilidade, uma credibilidade no mercado. Porque a empresa, no caso a empreiteira, ela não pode estar fazendo nada fraudulento. Porque se isso chegar a público, né, ou algum escândalo, os investidores eles vão tirar o investimento, né? Aí as ações caem, aí a empresa perde o valor. Tá. Então, por isso que essa empresa tem esse serviço específico, então, estabelecido para você fazer. Tá tendo essa... Agora vamos partir para já na questão de, por exemplo, contando assim, quanto tempo que você está no Japão, você sempre trabalhou com isso, qual foi a sua experiência para chegar até essa posição, você trabalhar nesse sentido? Certo. Bom, contar acho que um pouquinho da minha história, né, fica mais fácil. Eu vim para o Japão com 4 anos. Com 4 anos? Com 4 anos, isso. Vim pro Japão com 4 anos. Por isso que fala japonês então fluente, essa é a... Isso. Aí, Rodrigo, tá vendo? Você não veio com há 34 anos atrás, há 30 anos atrás, você dança ou não? Exatamente. Eu vim pro Japão com 4 anos. Até o decorrer dos meus 16 anos, eu fui 2 vezes pro Brasil. No entanto... Com 6 anos de idade eu tinha esquecido o português, eu só falava o japonês. Aí eu voltei uma vez pro Brasil, reaprendi o português. Você voltou uma vez pro Brasil e reaprendeu o português? Isso. Aí eu voltei novamente pro Japão. Aí dos meus 16 aos 19 eu morei em Portugal. Morei em Portugal, então chegou a morar? Morei em Portugal durante 3 anos. Aí eu voltei novamente pro Japão. Aí onde começou na verdade essa minha, digamos, que eu já tava com 19, 20 anos, né? Então começou meio que essa jornada, assim, na parte de empreiteira, né? Eu comecei a trabalhar como tantoshi, eu era muito novo. Eu tinha 21 ou 22 anos, mais ou menos. Quando eu comecei a trabalhar, era muito diferente do que hoje em dia, no caso, a lei, né? A lei era diferente. Era muito diferente, muito diferente. Aí eu, bom, resumindo assim, em geral, eu tô trabalhando assim, essa experiência de empreiteira, de tantoshi, talvez perto de uns 10 anos, mais ou menos, trabalhando assim com o público, né? Mais ou menos. E o seu trabalho especificamente, você falou, estava alguma coisa que a gente fez, você conhece bem sobre essas leis, como funcionam. Então, qual que é o tipo de dentro dessa nossa resenha aqui, de dica, de informação que você pode, que literalmente pode passar para o nosso pessoal que está assistindo, assim, que trabalha aqui no Japão, que tem às vezes não tem essas informações e é às vezes enganado por uma empreiteira, que às vezes por exemplo, sei lá, na parte de salário que vai receber, direito que ela tem quando ela se ela é mandada embora ou não, qual que é, o que em geral você sabe sobre isso, que pode estar dando essa pincelada aí? Bom, é muito interessante, bom, primeiramente, na empresa onde cada pessoa trabalha, infelizmente eu já deparei com ocasiões que o funcionário nem contrato tinha, né? A pessoa trabalhava ali sem contrato. Na verdade, perante a lei, precisa ser entregue o contrato. A lei exige isso, né? Na lei trabalhística exige isso, que a empresa, no caso o contratador, forneça, no caso, o contrato pro candidato. Seja ele em forma de papel ou seja ele em forma digital. Desde que o candidato ali tenha condições de fazer a impressão daquele documento ou daquele explicativo que seja. Então, primeiramente, isso é muito importante, né? Porque nesse tipo de contrato, né, existe 2 coisas que são muito parecidas, né? Que seria o Keiyakusho, que significa o contrato de trabalho, né? Rodo Keiyakusho, né, que é o contrato de trabalho. E existe também o chamado
Shugyo Jouken Meijisho, que também é muito parecido com um contrato, mas não é um contrato, é um explicativo do trabalho. E uma conversa que a gente teve uma vez, lembra que eu falei, minha esposa estava no trabalho dela e Sim. ela não tinha, ela entrou lá, não colocaram nenhum contrato declarado que ela assinou para entrar e tudo e tal. E nesse caso, como que funciona? Como que funcionaria se a pessoa não tem... Certo. Quando a pessoa, na verdade, nesse ponto, quando a pessoa ela não tem um contrato, precisa ser exigido o contrato de trabalho para a empreiteira. Sei. Porque a empresa acima de 10 pessoas ativas, a empresa ela é obrigada a fazer um relatório, né, e entregar no Ministério de Trabalho. Então, mediante isso, a empresa ela tem o contrato de trabalho. Ela é obrigada a fornecer o contrato de trabalho. E se ela não fornecer, você pode exigir isso no Ministério do Trabalho? Com toda certeza, pode ir no Ministério de Trabalho fazer uma consulta, né? No Ministério de Trabalho, dizendo que a empreiteira que você está não está cumprindo com a lei ou com essa parte da lei. Por exemplo, quando uma empresa quer mandar embora, ela simplesmente quebra o contrato e manda embora. E quando o funcionário ele tem um contrato, ele é obrigado a cumprir aquele contrato quando ele é mandado embora. Qual que é a verdade nisso tudo? Tem vezes que tem pessoas que não conseguem entender isso, às vezes, que fica... Certo, sim, é um pouquinho complicado, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente, nós brasileiros, incluindo eu também, temos o costume de falar foi mandado embora ou vai ser mandado embora, né? Uhum. Mas existe, na verdade, um pouquinho de diferente entre término de contrato e a quebra, no caso, ou até mesmo a demissão, né? Que seria o kaiko, né? Kaiko, que seria demissão, e keiyakumanryo, que seria o término de contrato. No caso da palavra kaiko, né, a kaiko é uma palavra muito pesada para o japonês, que seria no caso de demissão. Né? Mas ambas as partes, tanto quanto o kaiko, que seria a demissão, ou quanto o término de contrato, né, ambos têm que ter pelo menos 30 dias de antecedência para o candidato. Lembrando que quando a pessoa só trabalhou, no caso, não teve nenhuma renovação, um exemplo, comecei a trabalhar dia 1º de janeiro, né? Meu contrato é até o último dia de março, no caso seria 3 meses completos, né? Porém, a pessoa já entrou ciente que a pessoa só vai trabalhar nesse período, né? Então a lei não exige que seja feita essa notificação de 30 dias, porque a pessoa já tem a noção, já sabe, já entrou ciente. Então, no geral, assim, as empreiteiras, elas teriam que deixar mais claro esses detalhes aí que você está explicando agora. Com toda certeza. Sim, precisaria. Não fazem isso, né? No geral, o pessoal sempre fica numa dúvida aí no que eles têm direito ou não têm direito. Sim, sim. Muitas empreiteiras, infelizmente, ou até mesmo às vezes a falta de conhecimento do próprio Tantoshi, algumas vezes, né, acabam também essa falta de explicação, como eu já presenciei alguns casos assim, né? Que nem no caso que eles fizeram comigo, quando eu trabalhei em fábrica aqui. Eles não me mandaram embora, eles falaram, né? Eles falaram que eu ia trocar de serviço, porque a outra empresa não queria mais o meu serviço lá. Certo. Aí eu falei, não, até aí tudo bem, tranquilo. Mas aí essa empreiteira, ela tinha 2 razões sociais. E aí eles me tiraram de uma e colocaram em outra. E aí fizeram eu pedir, assinar o papel de demissão, né? Tipo assim, sem meu consentimento, né? Falando que era desligamento da outra empresa. Certo. E aí depois eles me registraram na outra razão social deles e mudaram de empresa, né? Certo. E aí no caso eles não me pagaram o meu Yukio, né? E aí quando eu fui, eles falaram assim, não vai mudar em nada, vai continuar a mesma coisa, só vai mudar
de dono da empreiteira, de serviço. Aí Certo. eu falei, não, tá bom então. Aí quando, depois de um mês que eu tava na outra lá, que eu fui pedir meu UQ, Uhum. aí eles falaram assim que eu não tinha direito, né? Que eu tinha pedido as contas e tal. Uhum. Sim. E aí nesse caso aí eles foram certos, como que... Nesse caso eles foram muito errados. Uhum. Porque no caso do UQ, né? No caso do UQ, bom, para você poder receber o UQ, você precisa ter pelo menos mais de 80% de presença durante 6 meses, né? Uhum. Aí você ganha os 10 dias de UQ. Mais Seria 80% de presente. isso, com 80% de presença. Aí isso é interessante, isso aí eu não sabia. Então a pessoa tem que, para ele ter direito a UQ, ele tem que ter 80% no mínimo, mais. Tem que ter mais, isso, tem que ter pelo menos, no mínimo, 80%. 85%. É, no mínimo É. 80%. Então eles Isso. eram obrigados a pagar em dinheiro, no caso. Esse Então, UQ que eles não me pagaram? Essa é a questão muito interessante. Na verdade, o UQ, ele não é permitido ser remunerado em dinheiro, né? Algumas empreiteiras, elas pagam, no caso, com uma bonificação, né? O valor referente ao UQ. Mas eles não podem falar que isso é o UQ, né? Porque no caso, a lei exige que o funcionário descanse esses dias remunerado. Então, no caso que aconteceu com você, a empreiteira ou ela precisaria te dar uma bonificação em relação a isso, ou falaria para você tirar os UQs antes, né? Para você começar no outro lugar. Porque assim, a pessoa que ela tá, digamos, a pessoa ela tá pretendendo a sair da empresa, né? Ela tá pretendendo, achou um serviço melhor, quer se desligar da empresa atual. Então, precisa ver quanto tempo a pessoa tem de UQ, né? Ou ela gasta antes esses UQ, ou ela gasta depois. Se a pessoa for gastar depois, enquanto a pessoa tiver de UQ, a pessoa ela não pode trabalhar em nenhum outro lugar. Porque é a mesma coisa que a pessoa ainda está ativa na empresa onde a pessoa está. Porque UQ não significa que a pessoa desligou, a pessoa só está de folga. Mas a pessoa ainda permanece ativa, a pessoa precisa pagar um Shakai Hoken, tudo certinho, porque ainda a pessoa é um funcionário ativo da empreiteira. Infelizmente, hoje em dia tem empreiteiras excelentes no mercado, né? Tem ótimas empreiteiras, mas também tem empreiteiras que infelizmente não sejam tão boas assim. Né? Mas se o funcionário, se a pessoa, né, que trabalha sabe pelo menos um pouco dos seus direitos, né? E outra, hoje em dia no Ministério de Trabalho e tudo tem os seus suas fontes, assim, os explicativos até mesmo em português. Que é muito interessante, sim. Com bastante detalhes, né? A pessoa que quer ter mais informação assim, até que ponto esses ministérios de trabalho, coisa e tal, eles realmente fornecem a informação que a pessoa precisa. Porque eu atendo o quarto cabelo dos filhos de uma menina aí que ela trabalha numa empreiteira. Ela trabalhou como tradutora nesse lugar de Ministério de Trabalho, não sei certo o lugar certo lá, que ela falou lá em Nagoya. Sim. E ela disse que quando ela estava no escritório antes lá de tradutora, que não tinha nada a ver. Aí quando ela foi atrás de um direito dela lá que mandaram ela embora sem. Como ela fala bem no rumor, ela foi no Ministério do Trabalho. E aí passaram até essa informação para ela falando assim, que eles não podiam dar para ela toda como se diz, a informação total da coisa, porque tipo assim, eles têm que parte do trabalho deles também é preservar as empresas, vamos dizer assim, tipo assim, eles veem o lado das empresas, eles são meio que treinados para, tipo assim, não passar tudo, por exemplo, de direito que a pessoa teria, porque pode, de repente, nisso uma empresa quebrar. Essa empresa é interessante para eles que continuem no mercado. Uma coisa assim, que deram a entender para ela. Uma pessoa acabou entregando ouro para ela lá quando ela falava em japonês. Isso, até onde isso é verdade, isso existe, isso não existe, dentro dessa realidade aí. Certo. Bom, eu não vou conseguir, na verdade, te responder a essa sua pergunta, mas uma coisa assim que eu posso talvez falar ou
né, meio que responder seria que quem atende no Ministério de Trabalho são seres humanos. Já aconteceu casos de ligar no Ministério de Trabalho falar uma coisa, ligar em outro Ministério de Trabalho e falarem uma outra coisa. Meio que a conversa um pouco não baterem, por mais seja ambas as partes sejam do Ministério de Trabalho. Então, assim, se você sabe que a empreiteira tem tem a consciência que a empreiteira está agindo de má fé, for no Ministério de Trabalho, o Ministério de Trabalho ficou meio que na dúvida, assim, tem a opção também de recorrer a uma consulta ao sindicato. Tem o sindicato. Sim, mas o sindicato, na verdade, o sindicato ele vai querer tirar o dinheiro, na verdade, ali, o proveito dessa falha da empreiteira, né? Então, assim, o sindicato realmente vai, digamos, português bem claro, vai colocar a empreiteira no pau. Né? Querendo ou não, você vai acabar sujar um pouco perante isso também. Tem que ver se realmente vai valer a pena ou se não vai valer a pena. Nesse ponto que é uma coisa que a gente fica, quando você não fala nenhum e você não domina o entendimento de certas leis, você fica à mercê do que te passarem, né? Do que te colocam pra você. Sim. É isso que você meio que conforma, vamos dizer assim, não consegue sair muito do lugar. Ele fica patinando, né? Mas hoje em dia tem muitos ministérios de trabalho, né, que dá ali o seu auxílio, né, tem a sua assistência em português e tudo, então vale a pena, na verdade, recorrer, né, ali a qualquer tipo de dúvida que tiver. Porque, na verdade, o Ministério de Trabalho é justamente isso, tirar as dúvidas, né? A fazer consulta ali, minha empreiteira está fazendo isso comigo, se é certo, é errado. Né? Se for errado, então o que eu preciso fazer? O que a empreiteira precisa fazer perante isso? Né? Bom, eu como tantocha também, eu já cheguei de ir no Ministério de Trabalho perguntar o que eu deveria proceder como funcionário. Né? O que eu poderia fazer para não sair fora da lei, né? Qual que seria o procedimento correto. Então, até as próprias empresas, elas vão no Ministério de Trabalho para ter ali a sua consulta, para tirar suas dúvidas, né? Isso acontece bastante. Acontece, né? Acontece. E qual que é a dica que você dá pro povo, exemplo do que aconteceu com o Rodrigo aí, tá, pra pessoa não cair num erro desse? Qual que é os cuidados que ela tem que ter no trabalho? Quando existe comunicação para ela, que ela está sendo comunicada que ela vai ser desligada. Ela pode assinar qualquer coisa, assinar sem perguntar, qual que é os cuidados que ela tem que tomar, o que ela poderia seria exigir, né? Tipo assim, não, eu quero só se for diante disso. Como que ela pode falar, o que ela pode, aonde ela teria uma facilidade para recorrer, para ter certeza que aquilo ela não está sendo que nem acabou acontecendo com o Rodrigo, ele não sabia, 2 anos de Japão só, foi lá e mesmo assinou. Assim, depois que eu saí definitivo dessa outra, da empreiteira, né? Quando eu saí das 2 razões social, aí o Santocha lá, ele queria que eu assinasse a demissão, né? Ele falou, não, foi término de contrato, você vai chegar lá na Hello Work, você vai dar entrada no seguro-desemprego, do mesmo jeito, rapidinho, né? E aí insistiu, mas aí eu bati o pé, eu falei, não tem que assinar, cara, se os caras não querem mais meu serviço, então... E aí eu não assinei, bati o pé e não assinei. E aí mostrei a foto do papel que eles queriam que eu assinasse com um outro rapaz que presta serviço assim pro sindicato e tal. Ele falou, olha, esse papel aí que você tá me mostrando, se você assinasse aí, você não poderia dar entrada no seguro-desemprego. Certo. Aí só depois de 3 meses. Só depois, sim. No caso, poderia dar entrada, mas você só ia receber dali 3 meses, né? Sim. Um exemplo. Assim, a dica, na verdade, que eu dou, primeiramente, se for comunicado o término de contrato, primeiro, o motivo. Por que está sendo desligado, por que está acontecendo o término de contrato, né?
O término de contrato porque caiu a produção, no caso, né, teve essa queda de produção? Não, tudo bem, né, teve essa queda. O término de contrato está sendo porque o funcionário faltou demais? Esse faltou demais, o quanto que ele faltou demais? Teve uma certa explicação, uma advertência antes de chegar com o término de contrato? Um exemplo, a pessoa está 6 meses no serviço, ou digamos que a pessoa está 3 meses no serviço, entrou no 4º mês agora, né? Sabe que o serviço é um serviço difícil para se adaptar, né? Aí fala assim, olha, você não vai, a gente não vai mais renovar o seu, você faltou uma vez só e a gente não vai então mais renovar o seu contrato. Então, na verdade, tipo assim, se for uma falta por uma vez, ainda você avisou, né, dizendo que não estava bem, que ia faltar e tudo, isso na verdade não é um motivo forte. Né? Se a pessoa está faltando ali 2, 3 vezes por semana e o Tantocha vai toda hora conversar com você, né, ver o que está acontecendo, te dá um auxílio, né, fala, te dá aquela assistência e mesmo assim da pessoa continuar faltando, então isso sim é um motivo. Tá. Né? Mas assim... O cara faltou uma vez no mês. Exatamente, se a pessoa faltou uma vez só no mês, já no 2º mês a pessoa levar uma carta de demissão por causa de uma falta, não, isso na verdade não existe. Mas mesmo que ela justifique, a empreiteira justifique, não isenta a pessoa de ter o direito dela de, se ela está pagando quem fala, ela vai receber, se ela foi mandar embora, logo da entrada e não esperar 3 meses. Então, Não tem relação. Tem relação, porque assim, para a empreiteira, na verdade, mandar um funcionário embora, precisa ter uma certa justificativa também, uma justificativa forte, né? Não é qualquer motivo que a empreiteira pode mandar embora, né? Então, assim, no caso, quando você receber, no caso, essa carta de demissão, tipo assim, ou falando, né, no caso, o aviso prévio de 30 dias que não vai ser mais renovado o contrato, então aqui vai ser o término de contrato, precisa ver por qual motivo, né? Esse é muito importante. Algumas empreiteiras, infelizmente, às vezes acaba falando, não, isso aqui foi erro seu, assim, né? Então fica por seu motivo, né? No caso, assim, por motivos particulares seu. Então, na verdade, isso não pode acontecer. Né? Se no caso for por motivos da empresa, tem que estar bem claro lá que é por motivos da empresa. Na própria carta ali de demissão, né? Término de contrato. E também é muito importante lembrar, eu vou fazer uma pergunta para você agora, Marcos. Depois que você se desligar da empreiteira, qual que é o direito que você tem perante a empreiteira que você desligou? Depois que desligou? Depois que desligou. Eu acho que é do salário que você tem para trás para receber. Certo, mais nada? Não sei. Para isso que a gente está nessa conversa aqui agora. Certo. É uma coisa muito interessante. Eu não sei, não. É obrigação da empreiteira te fornecer um Gensen, mesmo depois que você se desligou da empreiteira. O que seria o Gensen? O Gensen seria declaração do que você ganhou no ano, né? Exatamente. Então se eu quiser lá, é obrigado a me dar. É obrigado a te dar, sim. Tem que dar. Esse é obrigado. Mesmo que tem 8 meses já que eu saí. Eu pedi o Gensen da empreiteira que eu trabalhava antes, depois de um ano que eu me desliguei. Que eu fui fazer a declaração do meu imposto de renda, eu percebi que eu tinha perdido o meu Gensen na hora da mudança. Aí eu entrei em contato com a empreiteira onde eu estava, pedi novamente uma segunda via do Gensen e a empreiteira me forneceu. Eles têm que fornecer. Sem cobrar um valor. Né? Não podem cobrar, e se não quiser fornecer, tem alguma coisa errada. Quer dizer que eles não pagaram pagaram o o imposto. imposto. Tipo assim, ó, que nem no meu caso, se eu chegar lá e eles falarem assim, não, mas a gente só vai te fornecer depois que você pagar o aluguel que ficou pendente. Eles têm direito de fazer isso? Na verdade não, porque isso seria uma troca, né? A empreiteira... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim, se você tem alguma dívida com eles lá, isso é uma coisa, né? Mas o fornecimento do Gensen... Sim, isso aí é obrigação. Aí tem um outro documento também que a empreiteira precisa te entregar se você pedir. Alguém sabe? Não, né? Esse documento eu acho que na verdade muitas pessoas não sabem. É um documento chamado atestado de desligamento, digamos assim.
Mas para que serve esse documento, ou o que isso tem a ver? No caso, quando a pessoa se desliga, né, por um motivo ou outro, às vezes precisa fazer algum tipo de declaração, falando assim, que a pessoa não está mais trabalhando, né? Ou até mesmo um certificado que você foi desligado por motivos da empreiteira, ou por motivos da empresa. Então, esse documento seria o seguinte, no caso, ele é só fornecido quando o funcionário pede para a empreiteira, ou pede para a empresa. Que esse documento, você tem que pedir o que você quer que escreva nesse documento. Você quer que escreva quanto tempo você trabalhou, qual que foi o motivo do desligamento, né? O nome completo, assim, o que você quer que escreva, a empreiteira é obrigado a estar ali para escrever. Existe uma diferença muito grande dentro da lei, que seria a parte de Doryoku-gimu e Gimu. O que seria isso? Doryoku-gimu seria uma cooperação, né? Uma cooperação ali para a empresa poder fazer, o candidato fazer. E Gimu já seria obrigação para fazer. Né? Então, nessa parte que a lei exige, isso aí já está como Gimu, já está como uma obrigação. Né? Como aconteceu, a minha esposa foi desligada e a empreiteira que eu tô, quer dizer, eu e minha esposa, a gente trabalha em empreiteiras diferentes. E minha esposa, por causa do coronavírus, né? A minha esposa, ela perdeu o emprego. E eu precisei colocar minha esposa como minha dependente. E a empreiteira onde eu tô pediu, no caso, algum comprovante, alguma coisa, dizendo que ela já estava desligada da empresa, que ela já não tinha mais nada ali. Aí foi onde eu fiz o pedido para a empreiteira onde minha esposa estava trabalhando, né? Pedindo esse documento, esse comprovante. Como é que ele chama? Seria Taishoku Shoumensho. Taisho? Isso, Taishoku Shoumensho. Eu acho que com isso já dá para entender. O termo oficial agora eu não lembro de cabeça, mas seria exatamente isso, que seria um comprovante de desligamento. É diferente, né, de demissão, tudo. Isso é só um comprovante dizendo que realmente você foi desligado ali da empresa. Agora a gente consegue ter uma lucidez melhor nessa questão de direito, né? Por justa causa, né? Então, até que ponto que justa causa garante que você, por exemplo, não vai receber seguro-desemprego, por exemplo? Isso não existe, né? Vamos esperar um pouquinho. Não é possível. Bom, primeiro, Pelo que eu vi lá, por isso que eu estou perguntando, por essa situação que eu vi lá. Bom, depois ele teria uma dúvida ali. A dúvida dele é interessante também. Ok. Bom, respondendo aqui, não esquece de fazer a linha. A linha. Eu tava pensando se tinha ou não, eu ia perguntar no final, mas vou falar. Eu tava tentando lembrar. É interessante isso saber, porque para ser justa causa, o que se põe no caso como justa causa? Justa causa, um exemplo, que nem nesse caso, a pessoa faltou demais, faltou ali 1 semana, 2 semanas. O que vai justificar essa falta da pessoa? Por que a pessoa está faltando? Certo? Um exemplo, a pessoa está faltando porque está com dor no braço, está com dor nas costas, por causa essa dor na coluna, essa dor no braço vem por causa do serviço. Né? Se for por causa do serviço, foi notificado a empresa, foi no médico falando que quando começa a trabalhar tá sentindo esse tipo de dor. Então tudo isso entra no caso em justa causa, ou sim ou não. Por que o Ministério do Trabalho então talvez foi falar com o Chacho? Vai ver porque o Ministério do Trabalho queria saber se o Chacho ele tinha, no caso ali, os dados ou o histórico dizendo que conversou com essa pessoa, né, os motivos, as datas. Eu já tive assim funcionários que trabalhou comigo, né, e tudo que eu deixava anotado, né, quando a pessoa faltava. Se a pessoa faltou porque hoje estava com dor de barriga, faltou. Semana seguinte você estava com dor de cabeça. Então eu ia deixando tudo anotado.
né? Por exemplo, quando der alguma coisa, ter ali o histórico. Olha, tal dia você faltou por isso, tal dia você faltou por aquilo. Né? Sei. Assim, isso no caso é muito interessante, é muito importante ter. Né? É claro que infelizmente dentro do... Né, a gente está falando assim em modo geral, mas infelizmente dentro do... Né, da população em geral, tanto japoneses, tanto brasileiros, independente da nacionalidade, tem pessoas que infelizmente não gostam de trabalhar. Essa é a verdade. O cara deixa pra avisar só quando tá podre. Aí já é um pouquinho complicado, né? Então, assim, uma coisa também que é muito interessante, assim, falar é que nem tudo é considerado como acidente de trabalho. Não é porque Tá com dor. tá com dor ou alguma coisa que aconteceu no serviço que vai ser considerado como acidente de trabalho. Não é muito bem assim que funciona. No caso dele aqui, que ele falou que trabalha para uma pessoa, que a pessoa presta serviço para as empresas, mas eu não sei qual. Você não é registrado pela empresa? Como que é isso aí? Então, nem eu sei explicar direito, né? Foi uma indicação de um amigo, né? Eu trabalho com solda. Certo. E me indicou uma pessoa e falou assim, tem esse japonês aqui, né? Vai conversar com ele. No dia que eu fui, ele só falou, você pode começar agora? Aí eu peguei e comecei, né? Certo. E eu não tenho nada, né? Papel assinado e nada. Certo. Aí eu não sei se caso aconteça algum acidente comigo, assim, se eu tenho algum direito ou alguma coisa. Né? Bom, a partir do momento que você está trabalhando, você tem direito. Você paga Chacai? Não. Você não paga Chacai? Não. Bom, então é melhor você rever um pouco, porque a partir do momento que... Aqui no Japão, a partir do primeiro dia de trabalho, Vou deixar uma independente... coisa formal no caso, né? Sim, independente, né? Independentemente, você precisa pagar o Chacai. Se você vai trabalhar em tempo integral, né? Que nem part-time e arubaito, no caso, eles não pagam Chacai. Por quê? Porque não é tempo integral. Não tem aquela exigência de 8 horas por dia. Certo? Então, mas só que se você trabalha 8 horas por dia, né? Ali, tem a sua carga horária tudo certinho e tal, então você precisa pagar o Chacai. Isso é exigido pela lei, né? Bom, só um pouquinho que, né, um pouco que você falou, eu tenho uma impressão que essa pessoa trabalha como autônomo, Provavelmente. né? E mesmo a pessoa trabalhando como autônomo ou não, a pessoa ela precisa te fornecer ali o que é exigido pela lei, né? O que a lei exige. Por quê? Se acontecer alguma coisa e tiver totalmente fora da lei, vai complicar para a própria pessoa. Certo. Né? Então se acontece alguma coisa comigo assim, ele tem que responder por mim. Ele vai ter que responder por você, com toda certeza. A Mas, gente não tem nenhum um papel que ele me contratou. certo, Tem o quê? Os saldos bancários que ele faz os depósitos. Não, sim. Bom, vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que já aconteceu. Ele te perguntou se você queria trabalhar. Como assim? Então, ele falou assim, você quer trabalhar pra mim e tal, quando você pode começar, certo? Ele te fez essa pergunta. Sim. Você concordou? Sim. Ele te falou o salário que vai pagar. Sim. Isso já é um contrato. É isso que eu queria saber. Isso já é um contrato. Mesmo não tendo prova nenhuma. Mesmo não tendo nada prova escrito, nenhuma. né? Mesmo não tendo... O contrato, ele já é definido, na verdade, a partir do momento que o contratador pergunta para o candidato se ele tem interesse de trabalhar e que é feito, na verdade, ali um acordo entre ambas as partes em relação a salário, pagamento. Informal, né? Isso, a partir do momento que tem esse acordo em ambas as partes e ambas as partes concordou com isso, isso já se torna um contrato. O porquê do contrato físico? Para evitar problemas. Tá. Né? É para ter uma coisa assim formalizada. Mas isso também é exigido, na verdade, pela lei, que precisa. Né? Então, assim, se teve essa concordância em ambas as partes, no caso, então quer dizer que você já se torna empregado, né? Agora você vai ter direito, mas aí vai ser mais Não, meu único medo assim é sempre caso aconteça algum acidente de trabalho. Então, caso aconteça algum acidente de trabalho... De demissão, essas coisas é normal, né? Assim,
Não sei, sabe? Eu acho que ele nem tem o direito, tem que te dar um aviso ou nada. Eu fico mais preocupado que é serviço de risco, né? Certo. Então, caso aconteça algum acidente... Bom, pela lei, a partir do momento já que já não tem nada, não tá nem pagando a Chacai, já tá um pouquinho fora da lei, né? Mas, assim, falando assim, pela lei, a pessoa, ela precisa pagar o Rosai Hoken, que seria o seguro de acidente, né? Então, eu creio que ele deve pagar esse tipo de seguro. Caso ele não tá pagando esse tipo de seguro, ele já tá fora da lei nesse ponto, né? E perante isso, a lei, ela protege muito o funcionário, né? Perante alguma coisa assim que estiver fora da lei. Então, na verdade, a responsabilidade total vai ser da pessoa que tá te contratando, né? Mas é claro que se tiver tudo dentro da lei, nada melhor do que isso, né? Para evitar dor de cabeça futuro. O ideal é já tentar tirar essas informações e essa documentação da parte da pessoa, da garantia dele, do contratante dele, né? Sim, por isso que na verdade o contrato de trabalho é uma formalidade, mas ao mesmo tempo é muito importante, porque protege você também, né? De algum tipo de problemas também. Então, para finalizar aqui a nossa resenha de hoje, uma pessoa que está chegando agora no Japão, o que ela então precisa querer, ou não digo exigir, mas estar atento para ver se tudo isso vai ser, vamos dizer, que faz uma lista de pelo menos 3 coisas importantes ou até mais que ela não pode deixar de observar, que ela precisa ter em mãos se ela for começar a trabalhar aqui no Japão. Certo. Bom, primeiramente, se a empreiteira fornece o contrato de trabalho, eu acho que isso é muito importante. Nós falamos muito sobre isso, né? Sim. Que é o que realmente está sendo pilar aqui. Isso, é o contrato de trabalho. Sobre o Shakai Hoken, se a pessoa ela vai entrar no Shakai Hoken ou não. Por mais que o Shakai Hoken seja caro, sim, é caro. Mas o Shakai Hoken também é uma segurança, uma garantia ali, né? Uma resenha. Isso. Resenha do Caixá aí, pô. Continua. Né? Aí, bom, fora isso, bom, o contrato, Shakai, aí, bom, Yukio já é obrigado, na verdade, né? Então você tem que ter, realmente tem que ter o direito, né? Mas aquela observação que a gente fez depois da conversa hoje foi pelo menos acima de 80% de presença, né? 79% já não tem conversa. Não tem conversa, né? Isso. Então seria esses pontos aí importantes. Sim, seria esses pontos importantes. Uma outra coisa importante também, e isso também está dentro do contrato de trabalho. Se o contrato tem renovação ou não. Sim, se há possibilidade de renovação, sim ou não. Se ele colocar que não, então quer dizer que aquele contrato só acaba ali. você tem que ficar ligado nisso aí. Exatamente. Para você poder exigir também que... Sim. Bom, digamos assim, perante a lei, né? Apesar que é muito difícil isso acontecer, meio que as pessoas já acostumam, né? Meio que fica automatizado. Mas tá chegando, falta um mês para sua renovação do contrato. Na verdade, a pessoa responsável ali precisa perguntar para você se você vai querer renovar o contrato ou não. Um mês antes. Se você falar, não, eu vou querer renovar o contrato, né? Então prossegue normal. Não vai alterar nada, prossegue normal. Aí quando tiver antes de vencer o seu contrato, aí a pessoa responsável já entrega o contrato novo, né? É bem claro essa visão, então. O órgão que a pessoa deve recorrer toda vez que ela tem dúvida quanto a uma situação que aconteça com ela como empreiteiro aí que estão agindo de má fé é o Ministério do Trabalho ou aquele lugar lá, o Sindicato, Haruaku? Qual que é o caminho? Bom, primeiramente seria o Ministério de Trabalho. Ministério do Trabalho. Isso, que seria o Rodo Kantokusho, né?
no canto Kijunso, né? Esse que seria realmente na verdade, a base, né? Ele seria o local inicial. Isso, o lugar inicial. Aí você faz ali a consulta, tira todas as suas dúvidas, e as dúvidas que você tirou, você faz uma nova, ali uma conversa de novo com o seu tantocha local, ver qual que seriam as possibilidades, né? Lembrando que realmente algumas vezes a empreiteira tá na razão, a empresa tá na razão, nem sempre 100% é o funcionário que vai ganhar a causa, né? Sei. Isso é verdade, né? Mas ele pode pelo menos tentar saber. Sim, se pelo menos a empreiteira tá agindo de má fé ou não, né? Certo. Então tá aí, gente. Essa foi a resenha de hoje aqui com o Cleverson, que trabalha na, como é que é o nome da sua empreiteira? Outsourcing. Outsourcing, que estava aqui conosco nessa conversa, e nós pedimos para você aí, se você tiver mais, quiser saber mais informação, coloca no comentário aí, que nós vamos estar tentando responder você, te ajudar. E diante dessa dificuldade que tem, pergunta para nós que a gente vai tentar de alguma forma te responder, ajudar, e eu posso jogar a bucha para cima do Cleverson aqui nas perguntas, porque o nosso quadro aqui é só cortar o cabelo na resenha, já está aqui o serviço praticamente finalizado. Então nós estamos juntos. Se vocês aí curtiram, gostaram, dê aquela curtida. Se você sabe de alguém que precisa ouvir sobre isso, compartilha. E queremos agradecer então aqui, obrigado Cleverson pela entrevista, pela resenha. Eu que Valeu agradeço. aí, e nós estamos juntos então, povo. Valeu, até a próxima. Então compartilha mesmo, ativa o sininho se você não é inscrito ainda no canal. Aqui eu dei mais uma E retocada. nós estamos juntos. Agora que